Padre Santo, muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Muchas gracias por esa semana. Muchas gracias, Señor, por estarmos aquí en tu casa. Te pido, Señor, que tu bendición, tu gracia pueda estar sobre nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú puedas hablar con nosotros, que tú puedas recibir, Señor, las alabanzas, oh, Señor, las ofrendas, y que tú puedas hablar con nosotros, Señor. Reciba ahora ese culto, esa reunión, ese servicio que entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién está con nosotros hoy? El pastor Adalto, que hay personas que nos hacemos amigos con más facilidad. El pastor Adalto es uno de esos, que lo conocimos de ahí una amistad muy linda. Pastor, por favor, va a estar compartiendo la palabra de Dios con nosotros esta mañana y yo le voy a estar traduciendo. Amén. Amén. Vamos a orar por el siervo del Señor. Por favor, direccione su mano para acá y vamos a orar. Padre Santo, aquí está tu siervo, Señor. Te alabamos, te bendecimos por la vida de él. Te pido, Señor, que tú puedas usarlo grandemente en tus manos. Te pido que tú puedas bendecir a él, a su familia. Bendícelos, Señor. Guárdalos. Haga prosperar todo lo que él haga, Señor. Hazlo prosperar, Padre Santo. Y que tu bendición, tu gracia pueda estar sobre la vida de él. Úsalo, Señor, esta mañana para traer tu mensaje en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amém, amém, amém. Amém. Obrigado, pastor. Gracias, pastor. A paz seja convosco, igreja do Paz sea Senhor. con vosotros, la iglesia del Señor. Estou feliz de poder estar aqui com vocês. Estoy feliz por estar aquí con ustedes. Agradecendo a Deus pela oportunidade. Agradezco a Dios por la oportunidad Mais uma vez estar com o pastor Túlio de una vez más estar con Pastor Tulio e estar com essa igreja linda e maravilhosa. y estar con esa iglesia linda y maravillosa. Eu sei que Deus tem algo especial nesta manhã. Yo sé que Dios tiene algo especial esta mañana, Uma palavra poderosa para a sua vida. una palabra poderosa para tu vida. Deus há de abrir portas tremendas para você. Dios va a abrir puertas tremendas para ti. A Bíblia diz La Biblia dice que o conhecimento que el conocimiento traz trae libertação. libertación. Quanto mais a gente conhece, Cuanto más conocemos, mais nós somos libertos. más somos libertos. E hoje Y hoy vamos falar sobre um assunto muito importante. vamos a hablar sobre algo muy importante. Honra. 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 Quando aprendemos a honrar, Cuando aprendemos a honrar, portas de milagres abrem na nossa direção. puertas de milagros se abren para nosotros. Às vezes, A veces queremos ser honrados, queremos ser honrados, mas não estamos prontos para honrar. pero no estamos listos para honrar. Porque às vezes Porque a veces nós não conhecemos isso. no conocemos eso. Não fazemos por não conhecer. No hacemos porque no conocemos. Mas a partir de hoje, Pero a partir de hoy, Deus há de falar conosco Dios va a hablar con nosotros sobre este assunto. sobre eso. Por isso eu convido você, Por eso les invito, abra sua Bíblia, por favor. abra su Biblia, por favor. Primeiro livro de Reis, Primero libro de Reyes, capítulo 17, capítulo 17, versículo 7 a seguir. versículo 7 en adelante. Capítulo 17, versículo 7 a seguir. Primero libro de Reyes 17, versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sostente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogí 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Y Elías les dijo: no tengas temor, ve,
haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña tosta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escasó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aleluya. 17. El 17. Yeah. Después de esas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grande que no quedó en él aliento. Amém. Amém. Amém, queridos. Era 16 mesmo. Ya sé. A mais. All right. Bueno, Queridos, o tema desta mensagem é: el tema de ese mensaje es honrar honrar, é servir. es servir. Quando a gente fala de honra, Cuando hablamos de honra, nós entendemos entendemos que honrar é servir. que honrar es servir. Quando nós falamos de desonra Cuando hablamos de deshonra na Bíblia, en la Biblia, não tem negócios com Deus quando o assunto é desonra. Dios no negocia con alguien que deshonra. A Bíblia diz, La Biblia dice em Gênesis, en Génesis, o primeiro casal, la primera pareja, Adão e Eva, Adán y Eva, quando Deus coloca eles no Éden, cuando Dios les puso en el Edén e eles desonraram a Deus. y ellos deshonraron a Dios, Deus tirou eles do Éden. Dios los sacó del Edén. Deus não conversou com eles depois da Dios desonra. no conversó con ellos sobre eso. Porque quando o assunto trata desonra, Pero cuando se trata de deshonra, Deus não negocia. Dios no negocia. Eu penso que Yo creo que o primeiro casal na Bíblia la primera pareja en la Biblia que erraram, que se erraron, que desonraram, que deshonraron, Deus poderia ter falado com eles, Dios podría ter hablado con ellos, mas não negociou com pero eles. Él no negoció con ellos. Porque Porque ele já tinha dado a palavra: Él ya había dado la palabra. não coma deste fruto. No coman de ese fruto. Toda desonra Toda deshonra é desobediência. es desobediencia. Se Deus fala pela sua palavra, Si Dios habla por su palabra, não tem que negociar, no hay negociación. tem que ser fiel à palavra. Hay que ser fiel a la palabra. A honra de Deus La honra de Dios faz a gente alcançar nos hace alcanzar lugares maravilhosos. lugares maravillosos. O texto que li El texto que leí em 1º livro de Reis, capítulo 17, en 1 de Reyes, capítulo 17, nos conta uma história nos habla una historia muito poderosa e muy linda, poderosa que vamos extrair algumas lições. que vamos a deste. sacar unas lecciones. Primeira dessas lições é: La primera lección es, a Bíblia diz la Biblia dice que naquele tempo que en aquel tiempo já não chovia há muito tempo. ya no llovía hace tiempo. 3 anos e 6 meses sem chuva. 3 años y 6 meses sin llover. Havia uma seca terrível. Había una sequedumbre terrible. Não havia água, No había agua, não havia comida. no había comida. Mas Pero Elias Elías estava estaba sendo sustentado por Deus. siendo sostenido por Dios. A Bíblia diz La Biblia dice que toda manhã que toda mañana o corvo los cuervos trazia traían pão e carne para Elias. pan y carne para Elías. E a Bíblia diz Y la Biblia dice que Elias bebia que Elías bebía do ribeiro, del ribero, água cristalina, agua limpia. enquanto todos estavam sofrendo sem água. Mientras todos estaban sufriendo sin agua, Elias estava bebendo a água do ribeiro. Elías estaba tomando el agua del ribero. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque quem obedece a palavra de Deus Porque el que obedece la palabra del Señor vive os milagres dele na vive sua los vida. milagros de Él en su vida. Não importa se a crise está instalada. No importa si la crisis está grande, Não importa se a crise está instalada. no importa si la crisis está ahí,
Deus é maior do que a crise. Dios es más grande que toda Deus crisis. tem a última palavra. Dios tiene la última palabra. Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Dios tiene una palabra para ti hoy. Deus vai abrir portas de honra para você. Dios va a abrir puertas de honra para ti. Você vai entrar num tempo novo de Vas Deus a na entrar sua en un vida. nuevo tiempo de Dios. Agora, escute. Ahora escuche, A crise estava instalada, la crisis estaba instalada, mas Elias pero Elías estava vivendo sobrenatural. estaba viviendo lo sobrenatural de Dios. Até que um dia, Hasta que un día, uma manhã muito maravilhosa, una mañana muy maravillosa, Elias chega no ribeiro Elías llega al ribero e foi beber água, y fue a beber agua, mas não tinha água. pero no había agua. Tinha acabado a água. Se había terminado el agua. Ele fica preocupado, Él se queda preocupado, mas ele diz: pero él dice, tudo ok. está todo bien. Daqui a pouco o urubu vai chegar De aquí a poco el cuervo va a llegar e vai trazer o meu pão e a minha carne. y va a traer mi pan y mi carne. Mas foi dando por volta de meio-dia, Pero por ahí del mediodía, 1h da tarde, 1 hora de la tarde, o corvo não veio. el cuervo no vino. E Elias começou a ficar com fome. Y Elías empezó a quedarse con hambre. E agora vou comer o quê? ¿Y ahora qué voy a comer? Não tinha comida, No había comida, não tinha água. no había agua. Deixa eu lhe dizer algo. A ver, que les digo algo. Pode lhe faltar água, Te puede faltar agua, pode lhe faltar a comida, te puede faltar comida, mas não pode faltar a palavra de Deus. pero na no nossa puede vida. faltar la palabra de Dios en tu vida. A Bíblia diz que faltou água, La Biblia dice que faltó agua, faltou a comida, faltó comida, mas a palavra de Deus não faltou. pero la palabra de Dios no faltó. O texto diz: El texto e dice veio a palavra do Senhor a Elias. que vino la palabra de Dios a Elías. Oh, meu Deus. Oh, mi Dios. Às vezes a gente pode passar por muitas crises na nossa vida. A veces podemos pasar por crisis en nuestras vidas. Pode faltar o trabalho, Puede faltar trabajo, pode faltar o dinheiro, puede faltar dinero, mas não pode faltar a presença de pero Deus. no puede faltar la presencia de Dios. A Bíblia diz La Biblia dice que neste momento que en ese momento em que faltou água, en que faltó agua, em que o ribeiro se secou, el ribero se secó, a palavra do Senhor chegou a ele. la palabra de Dios llegó a Elías. Deixa eu lhe dizer algo. A ver, que les digo algo. Isso é muito importante. Es para muy a sua vida. importante saber. Há momentos na nossa vida Hay momentos en nuestras vidas que é o próprio Deus que es el propio Dios que fecha o ribeiro, que cierra que el ribero, seca o ribeiro. que seca el ribero. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Para a gente tomar uma posição. Para que podamos tomar una decisión. Às vezes a gente está tão acomodado A veces estamos tan acomodados com aquela situação con esta situación que Deus precisa que Dios necesita fechar algumas portas cerrar algunas puertas para que outras portas para que otras puertas sejam abertas. puedan ser abiertas. Às vezes Deus precisa A veces Dios necesita tirar algumas pessoas sacar algunas personas do nosso caminho de nuestro camino para que outras pessoas para que otras personas possam chegar. puedan llegar. Se Deus não fizer isso, Si Dios no hace eso, o novo não vai acontecer. lo nuevo no va a suceder. Porque às vezes a gente está acomodado. Porque a veces estamos acomodados, A gente está ali tranquilo. estamos tranquilos, Está tudo favorável. está todo favorable. Deus precisa mexer nas nossas estruturas Dios necesita mover nuestras estructuras para que algo novo aconteça. para que algo nuevo pueda pasar. E é verdade Y es verdad que às vezes a gente se acomoda. que a veces nos acomodamos. Às vezes a gente diz, está tudo ok, está tudo bom, A veces decimos, está todo bien, está todo bien, está tudo bem. está todo bien. Mas Deus precisa fazer algo novo. Pero Dios necesita hacer algo Então, nuevo. Ele precisa tirar algumas coisas da sua vida. Él necesita sacar algunas cosas de tu vida. Porque a Bíblia diz Porque la Biblia dice que é Ele que abre que portas, es Él quien abre puertas, mas Ele também fecha. pero Él también cierra las puertas. Então Ele fechou o ribeiro. O sea, Él cerró el ribero. Disse ao corvo, não vá hoje levar alimento para Elias. Dice el cuervo, no vayas más a llevar comida para Elías. Só que a Bíblia diz Pero la Biblia dice que ele disse, que Él dijo, Elias, Elías, se levante, levántese, porque eu vou levar você em algum lugar. porque te voy a llevar a un lugar. Pode faltar muitas coisas, Puede faltar muchas cosas, mas não vai faltar a direção de Deus na pero sua no va a vida. faltar dirección de Dios para tu vida. Deus vai te dar direção Dios te va a dar la dirección para você viver o sobrenatural. para que dele. vivas lo sobrenatural de Dios. E a palavra do Senhor veio a Elias, Y la palabra de Dios vino a Elías dizendo, levanta-te, diciendo, levántate, vai a Sarepta, vaya a Sarepta, porque lá em Sarepta porque allá en Sarepta eu já falei yo ya he preparado
com uma mulher, a una mujer, que esta mulher lhe sustente. que esa mujer te sostenga. Penso eu Pienso yo que quando Elias chegou naquele lugar, que cuando Elías llegó en ese lugar, ele pensou, él pensó, Deus vai preparar um grande empresário para me sustentar. Dios va a preparar un gran empresario para sostenerme. Alguém que tenha muito dinheiro. Alguien que tenga mucho dinero. Mas quando ele chega lá, Pero cuando él llega ahí, ele se depara com a situação él mira una situación não favorável. que no es favorable. A mulher estava pegando lenha La mujer estaba agarrando leña para fazer sua última refeição. para hacerse su última comida. Ou seja, O sea, ela não tinha nem para ela direito. ella no tenía ni para ella lo suficiente. E aí chega mais um. Y llega uno más. Quando Elias chega até ela, Cuando Elías llega a ella, Elias pede a ela um copo de água. Elías le pide un vaso de agua. Elias diz, por favor, me traga um copo de água. Él le dice, por favor, tráigame un vaso de agua. Mas qual era a crise daquela época? Pero era la crisis grande de esa época, Falta de água. falta de agua. Não chovia No caía lluvia. há 3 anos e 6 meses. Hace 3 años y 6 meses. E Elias vai pedir o que para ela? Y Elías pide, ¿qué para ella? Água. Agua. Às vezes Deus, A veces Dios, nos momentos da crise, en los momentos de la crisis, Ele pede para a gente Él nos pide justo aquilo que exactamente nós achamos lo que nos parece que está faltando. que está faltando. Ele pediu água para Él ela. pidió agua para ella. E ela, sem pensar, Y ella, sin pensar, a Bíblia diz la Biblia dice que ela foi buscar água para o profeta. que ella fue a buscar agua para el profeta. Eu fico pensando, Me quedo pensando, que situação que ela estava atravessando. ¿qué situaciones ella estaba pasando? E mesmo assim, Y asimismo, ela não ficou presa ella no se quedó presa no seu momento. en su momento. Ela podia ter falado ao profeta. Ella podía tener hablado al profeta. Você pediu água para a pessoa errada. Has pedido agua para la persona equivocada. Eu só tenho um pouquinho de água lá na minha casa. Yo solamente tengo un poquito de agua en mi casa. E quando ela foi indo pegar água Y para cuando ella Elias, estaba yendo a buscar agua para él, Elias disse, Elías le dijo, traz para mim também um bolo. tráeme también un poco de pan. Ou seja, O sea, ela só tinha um pouquinho de água ella tenía solamente un poquito de agua e um pouquinho de farinha. y un poquito de harina. E o homem de Deus Y el hombre de Dios ainda pediu para ele. le pide para él. Ela podia ter falado a ele. Ella podía ter hablado a él. Você pediu água para a pessoa errada. Has pedido agua para la persona equivocada. Você pediu bolo para a pessoa errada. Has pedido pan para la persona equivocada. Mas ela não fez isso. Pero ella no hizo eso. Aqui nós aprendemos a primeira lição. Aprendemos aquí la primera lección. Honrar Honrar é servir. es servir. Servir Servir é você es doar-se, darse, entregar-se, entregarse, independente independiente da circunstância. de la circunstancia. Muitas vezes Muchas veces a gente diz que serve a Deus. decimos que servimos a A Dios. gente até serve a Ele, Hasta servimos a Él. mas porque tudo está bem. Pero porque todo está bien, Está sobrando. está Vou sobrando. trazer meu dízimo. Voy a traer mi diezmo. Porque está sobrando. Porque está Vou sobrando. trazer oferta. Voy a traer ofrenda. Porque eu tenho muito. Porque tengo mucho. Agora, e quando nós não temos? Ahora, ¿y cuando no tenemos? Aí que Deus quer ver Ahí Dios quiere mirar a nossa entrega, nuestra entrega, o nosso melhor. lo mejor que tenemos. Mas, pastor, não é fácil. Pero pastor, no es fácil. Mas, pastor, a situação é muito difícil. La situación es muy difícil. Mas Deus quer ver a sua entrega. Pero Dios quiere ver tu entrega. Porque Deus quer ver o seu coração. Porque Dios quiere ver tu corazón. Como você faz no momento da crise. ¿Cómo haces en el momento de la crisis? Como você faz no momento da crise. ¿Cómo lo haces en el momento de la crisis? Elias diz, traz para mim água. Él les dijo, tráigame agua, Traz também um bolo. tráeme también un pan. Ela, sem hesitar, Ella sin pensar, ela foi pegar. ella fue a buscar. Quando ela estava indo, Cuando ella estaba a camino, ela vira para Elias e ella diz, dice para Elías, Elias, Elías, eu só tenho um pouquinho de azeite yo solamente tengo un poquito de aceite e um pouquinho de farinha. y un poquito de harina. Eu penso Pienso yo que Elias devia ter falado, meu Deus, que situação. que Elías podría pensar, qué situación. Elias podia dizer, ela não precisa trazer não. Elías podría decir, no necesita Você traerme. só tem um pouquinho para você. Si tienes un poquito solamente para ti. Mas ele não disse isso. Pero él no dijo eso.
Por quê, pastor Adalto? ¿Por qué, pastor Adalto? Porque naquele momento, Porque en ese momento Deus queria Dios quería desatar a vida dela desatarle la vida para um tempo novo. para un nuevo tiempo. Sempre, Siempre, quando Deus quer desatar algo na nossa vida, cuando Dios quiere desatar algo en nuestras vidas, Ele nos prova, Él nos prueba, Ele permite alguma situação Él permite situación para sondar para mirar o que está no seu coração. lo que está en tu corazón. Na verdade, En la verdad, toda a prova de Deus toda prueba de Dios é para extrair es para sacar o que nós temos de melhor. lo que tenemos mejor. Deus sabia Dios sabía que aquela mulher que aquella mujer ia honrar o profeta. iba a honrar el profeta de Foi Dios. por isso que Deus enviou o profeta lá. Por eso que Dios envió el profeta allá. E quando ela vai buscar a água, Y cuando ella va a buscar el agua, quando ela vai buscar o pão, cuando ella va a buscar el pan, mesmo sabendo mismo sabiendo que aquela era a última refeição, que esa sería su última comida, porque ela ia morrer e o seu filho também. porque ella iba a morir y su hijo también. Ou seja, eu só tenho um pouquinho, O sea, tengo solamente un poquito, mas o pouco que eu tenho, pero lo poco que tengo eu vou colocar na mão do homem de Deus. voy a poner en las manos del hombre de Dios. Quando eu coloco aquilo que eu tenho Cuando pongo lo que tengo no altar de Deus, en el altar de Dios, o altar me devolve el altar me devuelve de uma maneira muito poderosa. de una e manera especial. muy Se poderosa. nós entendêssemos isso, Si entendemos eso, a gente não teria dificuldade de vir para o altar no tendríamos dificultad para venir al altar, para trazer aquilo que é dele. para traer lo que es de Él, Os dízimos, los diezmos, as ofertas, las ofrendas, as primícias, las primicias, nosso trabalho, nuestro trabajo, nossa entrega a Ele, nuestra entrega a Él, nosso coração a Ele, nuestro corazón a a Él, nossa vida a Ele. nuestra vida a Él. O profeta olha para ela El profeta mira para ella e disse y para le ela: dice, não vai faltar nada. no va a faltar nada. Primeira coisa que eu aprendo aqui: La primera cosa que aprendo aquí, honrar é servir. honrar es servir. Quem para servir, Quien para servir, portas de milagres são abertas na sua direção. puertas de milagros son abiertas para ti. Aquela mulher ia morrer. Aquella mujer iba a morir, Seu filho ia morrer. su hijo iba a morir. Mas quando ela parou para servir o profeta, Pero cuando ella paró para servir al profeta, o milagre começou a acontecer. el milagro empezó a suceder. Não tenha medo de servir no altar. No tenga miedo de servir en el Não altar. tenha medo de se lançar no altar. No tengas miedo de entregarte en el altar, Porque portas de milagres vão abrir na sua porque direção. puertas de milagros van a abrir para ti. Precisamos aprender o que é servir. Necesitamos aprender lo que es servir. Servir não é você servir quando está tudo bem. Servir no es solamente cuando todo está bien. Ah, mas eu estou bem, pastor, por isso eu vou servir. Ah, yo estoy bien, pastor, por eso voy a servir. Deus quer ver o seu serviço Dios quiere ver tu servicio quando as coisas estiverem dando errado. cuando las cosas están yendo mal. Você lembra de Pedro no capítulo 5 de Lucas? ¿Te acuerdas en Lucas capítulo 5 lo que pasó a Que Pedro? ele tinha trabalhado a noite toda Él había trabajado toda la noche e não pegou nada. y no agarró nada. Quando ele chega de manhã na Y praia, cuando llega por la mañana en la playa, Jesus pede o seu barco emprestado. Jesús pide su barco prestado E ele prontamente entrega. y él al instante le entrega. Imagine comigo, Imagínese conmigo, uma pessoa trabalhar a noite toda una persona trabajó toda la noche e não receber nada. y no recibir nada. E no próximo dia de manhã, Y al día siguiente por la mañana, alguém ainda diz para ele: alguien le dice, me empresta sua ferramenta de trabalho? préstame tu herramienta de trabajo. Você trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Trabajaste toda la noche y no agarraste nada. Quem já trabalhou aqui e não recebeu? ¿Quién ya trabajó aquí y no recibió? Não é fácil. No es fácil. Você fica contente que alguém não te paga? ¿Te quedas contento cuando no te pagan? E Jesus disse: me empresta seu barco. Y Jesús dijo, préstame tu barco. E ele prontamente Y él al instante entregou. entregó. Depois que ele entregou, Después que él entregó, depois que Jesus usou o seu barco, después que Jesús usó su barco, Jesus disse para Pedro: Jesús dijo para Pedro, volte lá, vuelve allá, porque você vai ter uma pescaria maravilhosa. porque vas a tener una pescaría maravillosa.
Como pastor, Como pastor, Túlio disse aqui, Tulio dijo aquí, o milagre, el milagro, ele é acompanhado, él siempre viene junto, primeramente, da sua decisão, de tu decisión, da sua entrega. de tu entrega. Primeiro você faz, Primero tú haces, depois Deus faz. después Dios Primeiro hace. você entrega, Primero tú entregas, depois Deus te devolve. después Dios te devuelve. Deus não quer nada do que é seu, Dios no quiere nada que es tuyo, mas Ele quer ver o seu coração. pero Él quiere ver tu corazón. É por isso Es por eso que Ele diz, traga no altar. que Él dice, trae en el altar. Quando você traz para o altar, Cuando tú traes en el altar te devolve. el altar te devuelve. Por exemplo, Por ejemplo, você planta uma semente. plantas una semilla. Aquela semente dá quantos frutos? ¿Esa semilla da cuántos frutos? Você plantou apenas uma semente. Plantaste, sembraste solamente una semilla. Só que aquela semente Pero esa semilla vai te devolver muito mais. te va a devolver mucho más. Assim é no reino de Deus. Así es en el reino de Dios. Quando você busca primeiro o reino, Cuando buscas primero el reino, primeiro a justiça de primero Deus, la justicia de Dios, todas as coisas lhe são acrescentadas. todas las cosas os serán Quando añadidas. você honra o Senhor com as tuas primícias, Cuando honras al Señor con tus primicias, com a tua renda, con lo que tienes, com tudo aquilo que Deus te dá, con todo lo que Dios te da, a Bíblia diz la Biblia dice que os teus celeiros que tus celeros, se encherão, tus graneros serán llenos, transbordarão. rebosarán. A bênção de Deus La bendición de é Dios sacudida, transbordante. es sacudida, rebosa. Deus vai te dar muito mais daquilo que você precisa. Dios te va a dar mucho más de lo que necesitas. Porque Efésios 3:20 diz: Porque Efesios 3:20 dice, Deus é poderoso Dios es poderoso para fazer para hacer infinitamente mais infinitamente más daquilo que pedimos de ou lo que pensamos. pedimos o pensamos. Ele é fiel. Él es fiel. 1 aos Coríntios 2:9 Primera de ele diz, Corintios 2:9 dice, ele disse: él dice, aquilo que o olho não viu, lo que el ojo no vio, aquilo que o ouvido não ouviu, lo que él o nunca escuchaste, aquilo que o coração nunca imaginou, lo que el corazón nunca ha imaginado, é o que Deus tem preparado es lo que Dios tiene preparado para aqueles que o buscam. para aquellos que le buscan. Quem está buscando o Senhor ¿Quién aqui, está dá buscando glória a aquí el Deus. Señor? De un gloria a Dios. Então Elias O sea, Elías libera uma palavra sobre aquela mulher. libera una palabra sobre esa Ela mujer. não se hesitou. Ella no Ela ni pensó. Traz no altar. Ella trae al altar, Ela traz para Elias. trae para Elías. Elias se alimenta Elías se alimenta e profeta de barriga cheia y profeta de pancita llena sempre tem uma palavra de vitória. siempre tiene una palabra de victoria. Quando Elias come o pão e o bolo, Cuando Elías come ese pan, ele olha para ela él mira para ella e disse para ela: y le dice, não vai faltar azeite, no va a faltar aceite, não vai faltar farinha. no va a faltar harina. A partir daquele A momento, partir de ese momento, aquela mulher se tornou aquella mujer se tornó uma grande empresária, una gran empresaria, uma empreendedora, una emprendedora, porque uma palavra porque una palabra mudou cambió a história dela. la historia de ella. Hoje eu estou aqui para te dizer, Hoy estoy aquí para decirte, a palavra de Deus está sendo liberada. la palabra de Dios está siendo E liberada Deus vai mudar a tua história. y Dios va a cambiar tu Aquilo historia. que estava para acontecer há Lo que 10 estaba para anos, pasar en 10 años, Deus vai fazer esse ano. Dios va a hacer ese año, Porque uma palavra está sendo liberada. porque una palabra está siendo dicha E a palavra tem poder na y nossa la palabra tiene poder en nuestras vida. De vidas, mudar a nossa de história. cambiar nuestra De historia, transformar a nossa vida. de cambiar nuestras vidas, De levar a nós a outro nível. de com llevarnos a otro nivel con Dios. Deus. Mas a primeira parte, Pero la primera parte, quem tem que fazer somos nós. la que tiene que hacer somos nosotros. Aquela mulher, ela não ficou presa Aquella mujer no se quedó presa na situação. en la situación. Ela podia ter falado ao profeta. Él podría ter hablado al profeta. Você pediu água para a pessoa errada. Tú pediste agua a la persona Você equivocada. pediu pão para a pessoa errada. Pediste pan a la persona equivocada. Eu só tenho um pouquinho. Yo solamente tengo un poquito. Olha a minha situação. Mira mi situación. Mas ela não ficou vendo a sua situação. Pero ella no quedó mirando la situación Porque ela sabia porque ella sabía que uma palavra na direção dela que una palabra en la dirección de podia ella mudar a história dela. podía cambiar la historia de ella. Provoque em Deus uma palavra. Provoque en Dios una palabra. Provoque em Deus uma palavra. Provoque en Dios una palabra. Através da sua atitude. A través de tu actitud. Não tenha medo No tengas miedo de se lançar no altar. de ponerte en el altar, De ser fiel a Deus. de ser fiel a Dios. Mas
pastor Adalto, eu tenho tão pouquinho. Pero pastor Adalto, yo tengo tan A poquito. minha fé é tão pequenininha. Mi fe es tan pequeñita. Mas essa fé pequena Pero esa pequeña fe vai fazer coisas grandes va a hacer acontecer. cosas grandes en Dios. Não tenha medo. No tengas miedo. Deus é fiel Dios es fiel para cumprir para cumplir cada uma de suas palavras. cada una de sus palabras. Quando aquela mulher entrega ao homem de Deus, Cuando aquella mujer entrega al hombre de Dios, uma palavra foi liberada. a una ela. palabra fue liberada. Então entenda, Entonces entenda, quando eu falo de honra, cuando hablo de honra, eu falo de servir, hablo de servir, eu falo de entregar. hablo de entregar. Pense comigo Piense conmigo em uma família en una familia que entendeu o que é servir. que entendió lo que es servir. Pense um casal Piense en una pareja que entendeu o que é servir. que entendió lo que es servir. Pense a esposa dizendo ao esposo: Piensa la esposa hablando al esposo. Deus me deu para me servir você. Dios me dio para servirte. Pense o esposo olhando para a esposa, Mire el esposo mirando a la dizendo a esposa, ela: eu quero te servir. diciendo, yo quiero servirte. Pense nessa família. Pense en esa familia. Agora vamos trazer essa família para a igreja. Ahora vamos a traer a esa familia para la iglesia. Essa família chega na Y igreja. esa familia llega aquí en la E ela iglesia. disse ao pastor da Y igreja: ella dice al pastor de la iglesia, pastor, estamos aqui para servir. pastor, estamos aquí para servir. Deus nos colocou aqui para servir. Dios nos ha puesto aquí para servir. Muito melhor é servir Mucho mejor es servir do que ser servido. de que ser servido. O problema nosso Nuestro problema é que a gente quer ser servido. es que queremos ser servidos. Só que a Bíblia diz Pero la Biblia dice que melhor é dar que mejor es dar do que receber. que recibir. Jesus em João 13, Jesús en Juan 13, ele dá um ensino aos seus él discípulos. enseña a sus discípulos. Quando ele lava os pés dos Cuando él discípulos, lava los pies de los ele discípulos, estava mostrando a él eles estaba mostrando a ellos que ele foi chamado que él fue llamado não para ser servido, no para ser servido, mas para servir. pero para servir. Esse é o papel da igreja. Ese es lo que la iglesia tiene que hacer. Deus nos colocou aqui na terra Dios nos ha puesto aquí en la tierra para servir as pessoas. para servir a la gente. Que dom Deus tem te dado? ¿Qué don Dios te ha dado? Use esse dom para servir. Use ese don para servir. Use esse dom para abraçar as pessoas. Use ese don para abrazar a las personas. Porque elas vão ver algo diferente em Porque nós. ellas van a mirar, ver algo diferente en nosotros. O problema é que a gente chega na igreja, El problema es que llegamos en la iglesia a gente só quer ser servido. y queremos apenas ser servidos. Queremos um louvor maravilhoso, Queremos una alabanza maravillosa, uma palavra maravilhosa, una palabra maravillosa, uma estrutura maravilhosa, una estructura maravillosa, mas não queremos fazer nada pero no queremos hacer nada para servir. para servir. Mas Deus nos chamou Pero Dios nos ha llamado para servir. para servir. A Bíblia diz La Biblia dice que quem serve, que aquel que sirve, portas de milagres abre na sua puertas de direção. milagros abren su vida. Quando essa mulher ela parou para servir, Cuando esa mujer paró para servir, o profeta liberou uma palavra na el vida. profeta le habló una palabra. E aquela palavra Y aquella palabra transformou transformó a crise dela, la crisis de ella, a falta, a escassez dela, la falta, la escasez que ella tenía, em uma abundância tremenda. en una abundancia A tremenda. Bíblia diz que ela comeu daquele bolo, La Biblia dice que ella comió de ese pan, do pão, del pan, por muitos dias, por muchos días, até que a chuva chegou. hasta que la lluvia llegó. Deus vai honrar você Dios de va a uma honrar maneira a ti especial. con una forma Não especial. tenha medo, No tenga miedo, porque Deus está no controle de toda a situação. porque Dios está en control de toda situación. Mas aprenda a servir. Pero aprenda a servir. Seja aquela pessoa que diz assim: eu quero servir. Sea una persona que diga, yo quiero servir. Chega na igreja e diz: pastor, o que eu tenho que fazer? Eu quero servir. Llegue a la iglesia y digas, pastor, yo quiero servir aquí en la iglesia. Quero servir, eu quero servir. Eu fui chamado para servir. Yo fui llamado para servir. Meu Deus, Deus quer nos levar num nível muito ainda maior. Dios quiere llevarnos a un nivel más grande. Faça isso na sua casa. Haga eso en su casa. Diga à sua esposa: bem, eu quero te servir. Dile a su esposa, yo quiero servirte. Faça algo que você nunca fez. Haga algo que nunca hiciste. Esses dias a minha esposa disse: Ese día mi esposa me dijo, na América Deus faz milagre. en la América Dios hace milagros. Eu nunca lavei um banheiro lá no Brasil. Yo nunca lavé un baño en Brasil. Eu nunca fiz uma comida lá no Nunca Brasil. hice comida ni una allá en Brasil. Aqui nos Estados Unidos. Aquí en América Eu estou cozinhando. estoy cocinando. Estou lavando o banheiro da minha Estoy lavando casa. el baño de mi casa. Tem dia que a minha esposa chega do trabalho. Al día que mi esposa llega de trabajo,
A comidinha está pronta. La comida está lista. Ela olha para mim e Ella diz, mira para mí y dice, Deus está operando um milagre. Dios está obrando milagros. Estados Unidos faz milagre nas pessoas. Estados Unidos hace milagros en las personas. A Yeah. gente tem que aprender a servir. Tenemos que aprender a servir. E isso é algo tremendo. Y eso es algo tremendo. Às vezes a gente só quer, A veces solamente queremos. só queremos. Mas Deus quer que você sirva. Pero Dios quiere que tú sirvas. Quando a gente entender isso, Cuando entendemos eso, meu Deus, a igreja vai ser algo tremendo. la iglesia va a ser algo tremendo. Porque isso é uma questão de casa. Porque eso es cuestión de su casa. Às vezes a gente ensina os nossos filhos, A veces enseñamos a nuestros hijos, dando tudo na mão para eles. dándoles todo lo que pide. E eles crescem assim. Y ellos crecen así. A gente tem que ensinar eles. Tenemos que enseñarles Eles aprender a servir desde pequeno. a enseñarles a servir desde niños. Porque eles não vão sofrer. Porque ellos no van a sufrir. Porque esse mundo não ensina. Porque ese mundo no O enseña. mundo massacra. El mundo los oprime. Mas dentro da nossa casa a gente ensina. Pero adentro de nuestra casa enseñamos. Precisamos ensinar essa geração nova Necesitamos enseñar a esa nueva generación o que é servir. lo que es servir. E a gente ensina com atitude, Y ahí enseñamos con com actitudes, prática. con práctica. Foi isso que essa mulher ensinou para a gente. Eso es lo que esa mujer nos enseñó. Quando Elias pediu água, Cuando Elías pidió agua, ela não pensou. ella ni pensó. Ela foi buscar. Ella fue a buscar. E não tinha água, era crise. Y no había agua, estaba en crisis. Uma crise hídrica, não tinha água. No había agua. Mas ela foi buscar água para o profeta, Pero ella fue a buscar agua para el profeta, sabendo que na casa dela sabiendo que en la casa de ella tinha um filho había un hijo. e eles iam comer para morrer. Y ellos iban a comer y después morir. Mas quando ela foi pegar água, Pero cuando ella fue a buscar el agua, eu acredito que os céus dos céus abriram. yo creo que el cielo se abrió. E o homem de Deus liberou uma palavra. Y el hombre de Dios le dio una Quando a palabra. palavra de Deus é liberada na nossa direção, Cuando la palabra de Dios viene a nuestra dirección, o milagre começa a acontecer. el milagro empieza a suceder. Hoje eu vim aqui dizer para você, Hoy vine aquí para decirte, não tenha medo no tengas miedo de servir. de servir. Muito melhor é servir Mucho mejor es servir do que receber. que recibir. Não tenha medo No tengas miedo de vir para o altar, de venir al altar, de trazer seus de traer dízimos, tus diezmos, suas ofertas, sus ofrendas, suas primícias, las primicias, de honrar no trabalho da igreja, honrar el trabajo de la iglesia, de honrar com a sua presença. honrar con tu presencia. A tua presença fala mais do que palavras. Tu presencia habla más que palabras. Tem gente que diz, eu vou honrar o pastor, Hay personas que dicen, yo voy a honrar al pastor, mas o pastor faz um convite. pero el pastor hace la A invitación pessoa não vem, ela falta. y la persona no viene y falta. A ausência desonra. La ausencia es deshonra. Quando Deus disse para Adão e Eva Cuando Dios dice para Adán y Eva que ele descia para falar com eles toda manhã e toda tarde. que él decía para conversar con ellos toda la mañana y la tarde, Um dia Deus desceu un día Dios descendió e Adão não estava. y Adán no estaba. Por quê? ¿Por qué? Tinha pecado. Había pecado. Faltou na reunião. Faltó en la reunión. A ausência La ausencia também é uma desonra. también es una deshonra. Às vezes as pessoas dizem, A veces las personas dicen, eu te amo, yo te amo, eu honro você, yo honro a ti, mas no dia que ela tem que estar, pero en el día que ella tiene que estar, ela não vem. ella no viene. A ausência é uma desonra. La ausencia es una Quando a deshonra. gente tem um encontro marcado com Deus Cuando tenemos un encuentro con Dios e a gente não vai, y no vamos, a gente está desonrando Ele, estamos deshonrando a Él. porque Deus quer a nossa presença. Porque Dios quiere nuestra presencia. Não, pastor, mas eu já fui ontem. Ontem é ontem. No, pastor, pero yo fui ayer. Ayer ya pasó. Hoje é hoje. Hoy es otro día. Não, porque eu já fiz tanto. No, yo ya hice tanto. Mas Deus quer ver a sua entrega hoje. Pero Dios quiere ver tu entrega hoy. A semente de ontem já passou. La semilla de ayer ya pasó. Deus quer ver sua semente de hoje. Dios quiere ver tu semilla de Sua hoy, adoração, tu corazón, sua entrega. tu entrega. Hoje Ele quer ver. Hoy Él quiere ver. Quando aquela mulher foi fiel, Cuando aquella mujer fue fiel, a história dela mudou. la historia de ella cambió. Não espere as coisas melhorar para você entregar. No a espere Deus. las cosas que daré mejor para ti para entregar a Dios. Não, comece No. hoje. Empiece hoy.
Entregue a sua oração. Entrega tu oración. Entregue a sua adoração. Entrega tu adoración. Entregue o teu coração. Entrega tu corazón. Entregue a sua vida no Entrega altar. tu vida al altar. Porque você vai ver Porque vas a ver o que Deus vai fazer. lo que Dios va a hacer. Amém? Amén. Quem recebe essa palavra? Quien dá recibe esa glória a palabra en Deus. el nombre del Então, fique Señor, de pé, eu vou orar por favor, você. póngase de pie y voy a orar por ti. Pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Pedir la bendición de Dios para tu vida, Pedir que o Senhor lhe dê graça Para para que que Deus te você dê continue graça. servindo. para que sigas sirviendo. Quem para servir, Quien para servir, portas de milagres são abertas na direção. puertas de milagros son Eu abiertas en não tu sei qual é o dirección. milagre que você está No sé cuál es precisando. el milagro que necesitas. Eu não sei se é na área da saúde, No sé si en la salud, na finanças, en las finanzas, ou na sua o família, en tu familia, ou na sua área emocional. o en lo emocional. Mas eu sei que Deus está aqui. Pero yo sé que Dios está E aquí Deus vai fazer coisas tremendas. y Dios na va a sua hacer vida. cosas tremendas Se en tu prepare. vida. Prepárese, Porque essa semana porque esa semana coisas tremendas vão acontecer. cosas tremendas van a pasar. Você vai ver a mão de Deus Tú vas a ver la mano de Dios de uma maneira muito especial de una forma especial lá dentro da sua casa, allá en tu casa, lá na sua família. en tu familia. Feche os teus olhos. Cierre sus ojos. Pai, Padre, em nome de Jesus, en el nombre de Jesús, eu quero abençoar o teu yo povo. quiero bendecir tu Eu pueblo. quero abençoar essa família. Quiero bendecir esa familia. Quero pedir que haja milagres. Quiero pedir que haya milagros. Milagres extraordinários. Milagros extraordinarios. Coisas impossíveis Cosas diante do homem, imposibles para el hombre. mas que o Senhor vai fazer. Pero que Dios va a hacer. Porque o Senhor está liberando Porque hoje tú estás liberando hoy uma palavra profética una palabra que vai profética mudar a história dessa casa. que va a cambiar la historia de a esa história casa. dessa família. La historia de esa familia. A cura vai chegar. La sanidad va a O llegar. milagre vai chegar. El milagro va a llegar. A bênção vai chegar. La bendición va a O llegar. Senhor está pegando na mão dessa Tú pessoa estás agarrando la mano de esa e persona conduzindo ela a um novo tempo. y llevándola a un nuevo A um tiempo. tempo de honra. A un tiempo de A um honra. tempo de milagres. Un tiempo de A um milagros. tempo de curas A un tiempo de extraordinárias. sanidad Se fantástica. prepare Prepárese para entrar no mover de Deus. para entrar en el mover de Dios. Deus está trabalhando Dios está de trabajando uma maneira de especial. una forma especial. Onde a mão do homem não pode trabalhar, Donde el hombre no puede a trabajar, mão de Deus está trabalhando. mano de Deus está o aí. poder de Deus está el entrando. poder de Dios está entrando. Coisas tremendas estão Hay acontecendo. cosas tremendas Você vai pasando. receber notícias Vas a recibir que vão noticias alegrar o teu coração. que van a alegrar tu Enquanto corazón. você está Y aqui, mientras estás aquí, Deus está trabalhando. Dios está trabajando. Oh, se prepare, Prepárese, porque o milagre vai bater na porque porta el da milagro sua de Dios casa. va a tocar tu O puerta. milagre vai bater na porta da sua El milagro casa. va a tocar tu puerta. Ainda este ano, Aún ese año, coisas tremendas vão cosas acontecer. tremendas van a pasar. Eu já vejo o milagre Yo de ya Deus. veo el milagro de Eu Dios. já vejo o milagre na sua família. Ya veo el milagro en tu familia. Eu já vejo o milagre na sua casa. Ya veo el milagro en tu As casa. finanças vão transbordar. Las finanzas van a rebosar. Portas de honra vão ser abertas. Puertas de honra van a ser E abiertas. você vai entrar por ela Y tú vas a entrar por para a ellas. glória do Pai, Para gloria del para a Padre. glória do Filho La gloria del Hijo. e para a glória do Espírito Santo. Gloria del Espíritu Se você Santo. crê, dá um glória a Y Deus si e pode crees, dar un aplaudir gloria a Dios y o un Senhor, o aplauso al Señor. Todo-Poderoso. Aleluia. Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Amém, querido. Amén, queridos. Que Deus abençoe. Que Dios les vocês. bendiga. Que prazer estar aqui. Un gusto estar aquí, Obrigado, pastor, mais Gracias, uma pastor, vez, una vez nos más, auxiliando. ayudándonos. Estou feliz de poder estar aqui Estoy com feliz por vocês. estar aquí con ustedes. Amém, queridos? Amén. Que vocês tenham um domingo aí Que tengan un maravilhoso. domingo maravilloso. Uma semana maravilhosa. Una semana maravillosa na presença do en la Senhor. presencia de Deus Dios. abençoe, pastor. Muito obrigado. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.